Olá pessoal, nesta aula vamos aprender sobre matrizes. O que é uma matriz? Nada mais é do que uma simples tabela de números dispostos em linhas e colunas. Vemos aqui, 3 linhas e 4 colunas. E geralmente a matriz ela é representada assim, por 2 barras ou por 2 colchetes, ou também pode ser por 2 parênteses, ok? Bem, aprendendo mais ainda sobre matriz, nós podemos observar que esta matriz aqui, ela é representada por uma letra maiúscula e podemos colocar aqui como 3 por 4, porque ela tem 3 linhas e 4 colunas. Então, atenção! Sempre o primeiro número é linha e o segundo número é coluna. Então, muita atenção, não pode trocar. Essa é a identificação da matriz. Então, quando a matriz ela tem 3 linhas e 4 colunas, 3 por 4. Então, se ela tiver, por exemplo, 3 linhas e 3 colunas, ela é uma matriz 3 por 3. Então, ficaria assim, uma matriz 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. E isso faria dela, então, uma matriz quadrada, porque ela forma um quadrado. Também pode existir uma matriz chamada matriz linha. Matriz linha é aquela matriz que só tem uma linha, ou seja, 1, 4, 5, formado assim. Apenas uma linha, e 3 colunas, por exemplo. E tem a matriz coluna, que é o contrário. A matriz coluna, por exemplo, se ela fosse assim, 1, 4, 5, desse tipo. Então, ela só tem uma coluna, ok? Então, aqui é chamado de matriz coluna, essa aqui é matriz linha. Então, são tipos de matrizes que nós estamos observando aí. E o que é uma matriz diagonal? Matriz diagonal é quando os outros elementos aqui são nulos, ficando apenas a diagonal com números significativos. Diagonal, que eu me refiro, é esta daqui, que é a diagonal principal, começando daqui de cima, assim para lá. Então, a diagonal normalmente é justamente uma matriz quadrada. Então, aqui temos a matriz diagonal. E uma matriz identidade? É um tipo de matriz diagonal que tem os elementos todos, apenas um. Só um e o resto nulo. Então, é um tipo de matriz diagonal, só que com elementos de valores 1. Então, isso aí é uma matriz identidade, representada assim, como nesse caso aqui, e 3, porque ela é de 3 por 3, Ok? Vamos ver agora a matriz transposta. E o que é a transposta? Então, nós temos esse A aqui igual a isso. A transposta, vamos representar por AT, ela seria o quê? Nós trocarmos o que é linha, passar a ser coluna. Então, vamos representar aqui, pega a linha e faz dela coluna. Esta linha vai virar coluna. E aí, então, ela se transforma assim. Então, isso aqui é a transposta de A. Ok? Agora vamos ver, então, o que é a matriz simétrica e oposta. Então, observe que essa matriz ela é chamada de simétrica. Por quê? Se você observar aqui a diagonal principal, você observa que na mesma direção aqui, tem elementos que são iguais. 2 e 2, aqui 0, 0. Isso significa que se você fizer a transposta dela, que nós observamos agora, ou seja, pegar o que for linha e fazer coluna, essa linha, 1, 2, 0, 1, 2, 0.
esta linha 274, e aí você faz de coluna. E esta linha 043 você faz coluna, 043. E o que deu então a transposta? Ela ficou exatamente igual. Ou seja, a matriz simétrica é quando a transposta é igual à matriz original. Ok? O que é uma matriz oposta? Você tem, por exemplo, 6 menos 5, 4. Né? Vamos supor que você tem essa matriz aqui, 3, 8 e menos 1. A matriz oposta, ela seria exatamente o oposto disso aqui, nesse sentido. Ó, o simétrico, menos 6, menos 3, 5, menos 8, e aqui menos 4, e aqui 1. Então, atenção, que esta aqui então é a matriz oposta. Então, a oposta é nesse sentido, quando tem os elementos são simétricos. Ó. O simétrico de 6 é menos 6, o simétrico de 3 é menos 3. Né? E o simétrico de menos 5 é 5. Então, quando tem o elemento é simétrico, a matriz é oposta. E quando a matriz ela é igual à transposta, então ela é simétrica. Então, cuidado com a denominação ao responder uma questão de prova, né? Então, aquela matriz que é igual à transposta é simétrica. Aquela que tem seus elementos simétricos é a oposta. Então, atenção com os termos. Vamos ver mais um pouquinho sobre a representação genérica de matrizes. Temos aqui a representação de uma matriz, ou seja, uma representação genérica, né? Onde vemos aqui que o A11 representa então um elemento que está na primeira linha e primeira coluna. E aqui, primeira linha e segunda coluna. E esse aqui representa a primeira linha e a terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda, e assim por diante. Então, vemos que esses números aqui vão representar a posição onde se encontra o elemento da matriz. Então, por exemplo, isso aqui pede no exercício, acha a matriz A e J, ou seja, essa representação aqui, A e J, que I representa linha e J coluna, né, de uma matriz 2 por 3, ou seja, matriz que tenha 2 linhas e 3 colunas. Então, pede que forme essa matriz tal que o elemento, A e J, ou seja, o elemento que tenha, no caso aqui, linha e coluna, ele vai ter 2 vezes a linha mais a coluna. Ou seja, se você tem um A, um, então vai representar aqui, usando lá o que ele pede no exercício, 2 vezes a linha mais a coluna. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Né? Então, é como se fosse essa representação aqui em cima, de 3 colunas e 2 linhas. Então, no lugar do 1, nós vamos colocar, né, o número 3. No lugar do 1, 2, a gente já aplica a fórmula que pede 2 vezes 1 mais 2. Então, vai dar 4. Então, no lugar do 1, 2, ou seja, no lugar a posição da primeira linha e segunda coluna, aqui, aí a gente vai colocar o 4. E assim vai. Como tem 2 linhas e 3 colunas, é desse formato. Então, tem também 1, 3. Ou seja, 2 vezes 1 mais 3 dá 5. Aí, então, nesta posição entra o 5. Depois vem o 2, 1, 2, A2, 2, e depois A2, 3. E só fazer a conta, né? Então, no 2, 1, 2 vezes 1, 2, aliás, 2 vezes 2, né? 4, mais 1, 5. Né? Então, temos aqui o 5. Depois, 2 vezes 2 mais 2. 4 mais 2, 6. Temos o 6.
E 2 vezes 2 mais 3, 2 vezes 2, 4 mais 3, 7. E aí temos o 7 aqui. Então ficou aqui o resultado dessa matriz. 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Então essa aí é a primeira aula que nós tivemos sobre matrizes, onde tivemos os conceitos básicos. Não perca a próxima aula a respeito de operações com matrizes, ok? Se você está inscrito no canal, muito obrigado pelo seu apoio. Se você não está inscrito, Matemática Fácil com o professor Juarez, inscreva-se e até a próxima aula.